da Canalise, associações de pacientes de cannabis manifestam apoio a Lula no segundo turno. A matéria aqui é do Lucas Panoni. Né? As associações reforçam seu posicionamento antiproibicionista e sua participação histórica na luta pelo acesso mais democrático a cannabis. Então, aqui as associações entendem que um governo Lula seria mais benéfico nesse sentido do que um atual governo que já mostrou, né, principalmente nessa questão do posicionamento antiproibicionista. Então, é um posicionamento importante, né, cara? A gente tem que levar em consideração e você vê que são 27 associações de pacientes que assinaram esse manifesto em apoio à candidatura do ex-presidente Lula, nesse segundo turno. Então, é bem significativo, né? Total, total. Eu vejo que, assim, é um momento que a gente tem que criar uma expectativa em relação à visão dos próximos 4 e 8 anos, possivelmente, né? Dependendo aí de quem ganhar. Nesses 4 ou 8 anos pode-se acontecer mudanças gigantescas se houver uma possível liberação aí da maconha. Então, assim, seja de todos os âmbitos, saúde, financeiro, agro, emprego e afins, então tem sim que ser pensado, tem sim que ser debatido e colocado na mesa. Então, ver aí em relação a quem você vai estar votando e ver se realmente está de acordo com os seus interesses, né? Então, as associações já se posicionaram, já dizem aí o apoio em relação ao Lula. Então, aí agora cabe você dar uma analisada em relação a quem vai estar aí sendo direcionado o teu apoio também. E lembrando, tivemos muitas abstinências, assim, muitas pessoas não foram votar. Uma das coisas que a gente... abstenções, perdão. Abstinência eu tô agora. Eu tô agora também. Assim, e quem tá fora da jogada depois não vai ter tantos direitos assim para ficar reclamando. De reclamar. Né? Então, galera, vamos sair de casa. Se você tiver alguém aí que de repente precisa de auxílio, de transporte, ajuda, cara, dá uma mão, leva o cara lá para ele votar também, porque a gente precisa fazer a nossa parte e todo mundo. As prefeituras estavam vendo essa questão do transporte também, né, cara? Exato. A gente tem que. É um momento que a gente precisa se posicionar mesmo, né? E o documento diz aqui, né? A ideia é argumentar o porquê dessa escolha, né? Então, eles dizem aqui que o atual governo já declarou ser contra a nossa agenda de regulamentação da cannabis, inclusive medicinal, o que nos coloca em situação de insegurança jurídica, né? Então, essa decisão do CFM recente também tem muito ali que a gente pode especular, que é uma posição política ali nesse sentido, né? Ao longo de seu mandato, Jair Bolsonaro já hostilizou usuários, espalhou desinformação sobre a planta e desprezou projetos importantes como o PL 399. Então, cara, é por conta disso, né? A gente vê o que vai facilitar ou dificultar o caminho aí da cannabis e das possíveis mudanças nessa lei, e a gente fica claro, é só você pegar as falas do atual presidente e você vai ver que a direção é completamente oposta à causa que a gente busca. Então, não tem saída mesmo, né, cara? E as associações precisaram fazer esse manifesto justamente para mostrar o quão importante é essa eleição, né, cara? A gente está vivendo um momento, né, e cada vez mais a gente vai perceber isso, inclusive acredito que em breve a gente também vai passar por isso aqui, que é o de os setores da sociedade se posicionando, vislumbrando ali um possível futuro, né, a curto, médio e longo prazo, né. Eu não vejo também as associações funcionando do ponto de vista prático, né, a partir de pressões tão grandes durante tanto tempo assim, né. É possível se evoluir a discussão para se pensar uma regulamentação, por exemplo, que as associações existam, porque elas acessibilizam para uma série de pacientes, milhões ou milhares de pacientes, desculpa, ao redor de todo o país, depende de associação para acessar o seu remédio. Então, e essa mudança, né, Tico? Essa mudança ela é muito que vai passar sobretudo pela Câmara. O presidente por si só não vai ter a força de fazer a legalização ou não, né? Então, como diz aqui, por exemplo, a Keisa, né? O PT passou 16 anos e não fez nada. Eu não considero que seja bem assim a questão, né? Se você pegar lá as pautas, desde que tem de todos os projetos que vai ter um avanço
para relação a essa pauta, geralmente é de partidos de esquerda. Então, não passa por quê? Justamente porque, geralmente, se tem um lobby maior do conservadorismo e as pautas não passam, e às vezes não são nem votadas. Então, assim, mas, em nível do executivo, a gente vê, cara, que uma pressão de uma visão deturpada sobre a planta de desinformação é pior no sentido do que, como as associações falam aqui, ó, lutamos por uma mudança de cultura e mentalidade no Brasil. E, infelizmente, o governo Bolsonaro reforça esse estereótipo, né, com pessoas como Osmar Terra e toda aquela galera que a gente falou anteriormente. Então, fica... cristalino, cara, fica cristalino, né? Assim, se abre aí, né, uma visão de curto prazo, né? A gente tem um parlamento formado, a gente tem mais ou menos uma diretriz, né, desse parlamento. A gente sabe que esse parlamento sozinho também não faz muita coisa, mas ao mesmo tempo um executivo, né, a gente sabe que esse parlamento vai fazer muita coisa do ponto de vista das leis, mas a gente também tem que entender que um executivo, né, que proporcione políticas que façam com que a gente tenha a possibilidade de repensar a cannabis, né, e que a gente possa também estimular uma legislação que abra, né, principalmente para as associações. Porra, desculpa o palavrão, galera, mas a gente tem um PL que não prevê ainda as associações do ponto de vista de regulamentação, né? A gente tem que tem um executivo que propõe emendas ali que prevejam essa solução, porque o Estado não dá conta de fazer o que as associações fazem. E é o que o Pedrão fala aqui, ó. É muito grande, é importante. E o Pedrão fala aqui, ó, tem gente que muda essa cultura e o jeito de enxergar, e tem gente que prefere encarcerar e matar, né? Então, ou seja, é um governo que ainda acredita no enxugar gelo, né? Ainda acredita nessa famigerada e retrógrada guerra às drogas, né? Então, não tem como, sinceramente, galera, não tem como, assim, né? Bom, aqui a gente vê a força disso, né? Todas as grandes associações do Brasil, aqui como a Abracan, Abracannabis, Abrace, a Cuca, todas aqui, ó, AME, inclusive a Flor da Vida, Divina Flor, Cultive, Provida, Santa Cannabis Medicinal, né, reconstruir, salvar, ou seja, cara, é quase uma unanimidade aí nessa questão, e eles estão mais próximos para entender o que é que favorece e o que não favorece, né? Então, se a gente vê uma uniformidade aí, né, tantas associações que estão na linha de frente para o medicinal no Brasil, elas estão se posicionando, então há que se pensar, vamos analisar mesmo aí. Eu acho que há que se pensar, porque assim, mesmo não estando, né, totalmente de acordo com uma ideologia ou outra que está sendo posta aí, né, a gente tem que pensar também do ponto de vista do usuário, né, cara? A gente está se colocando aqui enquanto usuário, enquanto, né, cultivador, e a gente tem que entender que isso é uma decisão importante que vai estar efetivamente mudando a nossa vida, né? Pautando a nossa existência. Quem aqui tá cansado de se esconder? Cansei, né? Tem 2 anos aí que eu cansei disso. Então, eu acho que a gente está aqui sendo voz, né, sendo porta-voz de muita gente, né? A gente está, né, fazendo esse movimento do canal e são milhares de pessoas assistindo os conteúdos por semana, galera. Então, é muita gente que tá aqui sendo, né, representada quando a gente está fazendo esse movimento, inclusive você. Então, a ideia é que a gente consiga se posicionar e pensar, né? Não vamos entregar voto como confiança, vamos entregar voto cobrar. Eu acho que é isso que vai estar mudando o nosso papel enquanto eleitor, né? Cobrar as modificações em cima dos nossos interesses de sociedade, não ao contrário.